Bem, o terceiro alimento mais consumido no mundo é a batata, né? Que assim, ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas diariamente, né? E é utilizado, consumido de diversas maneiras. Sim, ele é consumido in natura, sendo, por exemplo, no Brasil, o consumo dele in natura, né? É responsável por 90% de todo o consumo da batata, né? Que o restante acaba ficando pro processamento industrial, né? Servindo para salgadinhos, batata fritas e outros. Sendo produzido em uma área de 18 milhões de hectares, estima-se uma produção superior a 330 milhões de toneladas por ano. Então, assim, apesar de sua enorme produção, sabemos que para o futuro é imprescindível que possamos aumentar a produtividade, né, em uma área e a sua produção total, né? E para isso, o manejo de plantas daninhas deve ser feito assim, de maneira inteligente, né? Visto que a cultura da batata, além de ter perdas por competição, né, entre as daninhas, por água, por nutrientes e luz, ela sofre muito com daninhas por elas serem reservatórios de nematóides, né, que danificam a sua aparência. Assim, ela acaba perdendo o valor comercial, né? E, além disso, ela acaba sendo um reservatório até de pragas e doenças. Então, é imprescindível fazer o manejo de pragas na cultura da batata. E para início de manejo, é importante que a gente faça uma pesquisa para saber quais daninhas habitavam o local em maior abundância, né? E quais herbicidas foram utilizados anteriormente, para que não haja plantio em um local com residual de grande residual de herbicidas, né? Assim dizendo. E com essas informações em mãos, aí a gente pode dar início ao manejo adequado, escolher o manejo adequado e implementá-lo, né? E as espécies mais comuns na cultura, assim, as espécies que mais dão trabalho na cultura da batata, seria o capim marmelada, né? O capim carrapicho, capim colchão, capim pé de galinha, nossa, dá um trabalho pra caramba. Capim braquiária, atrapoeraba, tiririca, picão preto, picão branco, marinha pretinha, poaia branca, né? Beldroega, guanchuma, caruru. Então, assim, uma infinidade de espécies que são comuns na cultura da batata. E que se não existir o manejo integrado, assim, elas vão tomar conta e a produtividade vai cair lá embaixo. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera. E outra dica é não plantar em áreas que apresentam daninhas de reprodução sexuada, né? Por exemplo, a tiririca. Porque o preparo de solo quebra a dormência e acaba ocorrendo a germinação, podendo até dobrar a população de daninhas no local. E essas ações que eu acabei descrevendo, né, elas fazem parte do manejo preventivo, né, que também inclui a compra de sementes de boa qualidade, a limpeza dos implementos que são utilizados, para que eles não tragam, né, propágulos de daninha. Além de outros fatores, é muito importante que haja um manejo preventivo. O manejo cultural também deve ser realizado e com muito zelo, né? Rotacionando cultura, realizando o preparo de solo para a eliminação de alguns propágulos e para minar o banco de sementes, né? É legal também selecionar variedades, né, de crescimento mais rápido que acabam fechando o dossel mais rapidamente, né, para que não haja uma competição tão grande assim por luz por parte da batatas e as daninhas, né. Bem, e falando de manejo mecânico, né, quando a cultura da batata ela alcança 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros de altura, né, que gira em torno de uns 30 dias depois do plantio, se eu não me engano, é realizada a montoa, que é o chegamento de terra da entrelinha, né, pro colo da planta, que já acaba cumprindo parte do manejo integrado, né, além de capinas para evitar a presença de daninhos no local. E no manejo químico deve ser considerado o momento de aplicação, por exemplo, se é em pós-emergência, se é em pré-emergência ou em dessecamento, né? E deve ser considerado também o herbicida que será utilizado,
Porque, por exemplo, na batata, na cultura da batata, existem 11 ingredientes ativos registrados, né? Então, assim, alguns deles são, por exemplo, o amônio glufosinato, né, o clitodin, o clamazona, o dibrometo de diquat. Então, assim, a gente tem que escolher o herbicida adequado e a escolha deve ser feita, né, considerando alguns fatores, como, por exemplo, condições do ambiente e características do solo. Porque, assim, características dos solos eu quero dizer solo argiloso, arenoso, que, assim, para a escolha do herbicida, né, a gente tem que, em relação a características do solo e tudo mais, a gente tem que regular a dosagem adequada. Por exemplo, num solo argiloso, a dosagem deve ser um pouco mais alta do que no solo arenoso, né? E assim, para aplicação de herbicida é imprescindível que a gente faça a rotação de herbicidas. Na verdade, eu digo de mecanismos de ação. A gente utilize herbicidas de mecanismo de ação diferente, para evitar a resistência das daninhas, né? E para o sucesso da produção, né, todos os manejos citados devem ser realizados em conjunto, para que um complemente o outro, né, visando bons resultados, os bons resultados que trazem o manejo integrado de plantas daninhas. Então, assim, não adianta só, como alguns produtores acabam fazendo, né, você utilizar só o manejo químico, que geralmente os produtores acabam pegando, falando, é mais fácil eu fazer só o controle químico. Eu gasto lá herbicida, porém eu não levo em consideração que realizando só o controle químico, ele acaba tendo que entrar muitas vezes na plantação, né, mais de uma vez, porque provavelmente o controle químico só não é suficiente para fazer um manejo de plantas daninhas adequado, né? E então, assim, ele acaba tendo o problema de entrar mais de uma vez, né? Fora que ele acaba não controlando muito bem a questão de nematóides, então ele vai ter que gastar mais produtos com isso. Então, assim, usar o manejo químico, o manejo cultural, né? Os métodos preventivos e o mecanismo, como é que eu posso dizer? O manejo mecânico, né? Então, assim, integrar todos eles num programa só, assim, é essencial para que a produção da propriedade seja muito maior. Então, não se esqueçam do manejo integrado de plantas daninhas.